Boa noite, vamos a mais um estudo. Vamos orar, né? Deus, Senhor nosso, nós aqui estamos, Senhor, primeiramente agradecidos pela oportunidade de servir. E segundo, Senhor, pedimos-te as inspirações não só para a nossa palavra, mas para os nossos entendimentos. Auxiliai, Senhor, a todos aqui presentes, jorrando sobre todos as tuas bênçãos, os fluidos benévolos, através dos bons espíritos que nos assistem, estendendo essa assistência a todos os familiares que se encontram em outros locais, com outras disposições, cada qual realizando aquilo de necessidade para o seu evoluir. Que as tuas inspirações sejam acatadas por nós neste momento. Assim seja. Hoje vamos para a terceira parte, né, do tema culpa, que o Espírito Hamed, né, está colocando para nós, né? Alguns temas ele estende. Eu não vou ler todo o capítulo por ser longo e também, né, para eu ter tempo para colocar as explicações, né, aquelas que eu consegui alcançar. Vamos no primeiro parágrafo, há um período que ele fala assim: nossa limitação na compreensão dos outros seres humanos se deve ao pouco ou a quase nada que sabemos sobre nós mesmos, ou seja, ao desconhecimento de nossa sexualidade. E no terceiro, quarto, quinto e sexto parágrafo, ele nos diz: na atualidade, as crianças são introduzidas prematuramente na esfera dos adultos por inúmeras revistas, filmes, cartazes, fotografias e pela publicidade da televisão e do rádio, o que lhes provoca a malícia numa idade desprovida da lógica e do bom senso contra essa espécie de afronta sexual. Desde cedo, os ensinamentos de valores éticos e morais deverão ser ministrados aos menores para que eles possam absorver inconscientemente, através dos gestos, atos, ideias e palavras dos pais, tudo de que necessitam para formar um padrão normal, psicossexual e emocional. Orientar, a nosso ver, não é a mesma coisa que educar. A educação sexual é assimilada basicamente na experiência devida no lar. Traz a marca ou o caráter distintivo e particular dos pais. Já a orientação sexual engloba métodos de ensino, informação e notícias transmitidas e ou aplicadas à criança pelos parentes, religiosos, professores, psicólogos, médicos e outros profissionais especializados. Ainda que os pais não tenham fornecido intencionalmente educação sexual aos filhos, mesmo assim as crianças formaram hábitos, conceitos e ideias sobre o sexo, absorvidos no dia a dia da vida familiar, nos mais diversos exemplos que recolheram dos atos e crenças dos adultos. Aqui, para comentar, quando o Hamed fala sobre as questões das crianças estarem em uma enxurrada, né, de acesso a conteúdos em filmes, em televisão, né, a conteúdos
né, adultos, e nós vemos aí as novelas, né, com cenas eróticas, né, em qualquer horário. E hoje com a internet isso ficou muito, né, muito exagerado mesmo, porque o acesso está ali, né, na mão daquela criança, na mão de adolescentes. E os valores morais, né, ele diz que devem ser ministrados aos menores para que eles possam absorver inconscientemente, através dos gestos, atos, ideias e palavras dos pais, para formar um padrão, né, adequado, né, ele coloca aqui a palavra normal, né, psicossexual e emocional. E os pais, né, e a figura, né, que vem a representar, figura materna, figura paterna, pode ser qualquer pessoa, né, pode ser uma babá, pode ser uma secretária, pode ser um jardineiro da casa, pode ser um avô, uma avó, um padrasto, uma madrasta, um tio, uma tia, enfim. A criança, ela, mesmo que não tenha se dado uma educação sexual à criança diretamente, né, mas inconscientemente a criança absorve. A psicanalista Melanie Klein, quando ela vai tratar dos assuntos, né, da psicanálise de crianças, ela foi observando que os bebês, eles, o que eles fazem? Eles dão uma, segundo a teoria kleiniana, né, eles introjetam, né, aquilo que é dessas figuras, né? E a Klein fala principalmente da figura materna, que é a que cuida, né, que é a que está mais presente, ao menos na época dela, né, 1930, 32, ela colocava a esse respeito. E a criança introjeta né, tanto a pessoa quanto partes da pessoa, rosto, mãos, seios, quanto também objetos inanimados, né, chupetas, mamadeira, fralda, paninhos. E o que acontece, né? Que essa criança introjeta como? Essa criança introjeta da seguinte maneira: se está na hora em que a criança está chorando para se alimentar e há uma espera grande, né, a criança começa a ter um instinto destrutivo, segundo a Melanie Klein, que é a de querer morder o seio da mãe, de arranhar, de machucar. Se uma criança maiorzinha, de repente, né, bater no rosto da mãe com a mãozinha. A criança faz isso porque, segundo Klein, ela ali está percebendo uma parte do corpo daquela mãe como bom ou mal. Então, a Klein vai usar o termo seio bom, seio mal. E a criança introjeta aquilo, né? E ela introjeta e ela também projeta, né, para fora, né, em outra pessoa, aquilo que ela está sentindo, para que ela possa aliviar a ansiedade que a Melanie Klein fala que a criança estaria a sentir. E como que isso pode desencadear nas relações após nós estarmos adultos? Da seguinte forma: imaginemos, né, uma criança em que ela, seja com ela ou com um irmãozinho, uma criança que esteja escutando a mãe ou o pai, qualquer figura, né, brigando constantemente, gritando, falando alto, né, sempre muito estressada, sempre muito nervosa, a pessoa sempre realizando tudo de uma maneira inadequada, de uma forma muitas vezes agressiva. O que se pode esperar que uma criança vai introjetar?
O que se pode esperar que essa criança, ouvindo que você é uma pateta, você é uma burra, você não sabe fazer as coisas, e aquela mãe, aquela figura materna ou a figura paterna coloca isso para a criança, e a criança recebe aquela projeção e ela introjeta aquela projeção, né? E ela acaba por se identificar com aquilo, né? E aí é uma projeção complexa, porque é a identificação projetiva, que é para além da projeção. E aí isso vai criar que adulto? Um adulto agressivo. Um adulto que não vai ter bons relacionamentos. Um adulto que vai estar caminhando na sociedade, mas será aquela criança ferida, que enquanto não usar de processos adequados, como uma psicoterapia, como uma análise, para dar cicatrização àquela ferida, não vai conseguir desenvolver boas relações afetivas, boas relações sociais, né? Já vai haver o contrário, com uma criança bem tratada, bem cuidada, né? Onde o diálogo se faz, onde se vê os pais a dialogarem, né? Onde os pais não brigam na frente com aquela criança, onde há todo um diálogo que vai construindo maiores valores. Essa teoria da Melanie Klein, da identificação projetiva, ela está unida à teoria do Freud, da construção, né, do desenvolvimento do superego, que são os valores morais, os valores familiares, tudo que é de fora, né, esses valores sociais em que a criança, né, é educada neste ambiente. Ela vai absorvendo isso e ela vai formando os seus valores aí. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E é assim que ela vai se constituindo. Aqui, o Hamed, no parágrafo 7, fala o seguinte: noções, crendices, preconceitos e concepções já existem nas crianças, pois são frutos de suas existências pretéritas. Além disso, somam-se à sua bagagem espiritual as ocorrências e a aprendizagem da vida atual. É importante, no entanto, para desenvolver adultos maduros e ajustados psicossexualmente, fundamentar o ensino da orientação sexual sobre métodos pedagógicos e psicológicos de cunho reencarnacionista, pelos quais os menores são observados como almas milenares e educados sob uma atmosfera de vida eterna. Os profissionais, quando têm um olhar reencarnacionista, vão buscar perceber aquela criatura, aquela criança, de uma forma completamente diferente. Não se terá que educar aquela criança para vencer na vida, no sentido de obter sucesso, e ser sempre o melhor, a melhor, porque senão não vai se inserir bem no mercado de trabalho, senão não vai conseguir se desenvolver, enquanto pessoa. Mas que desenvolvimento pessoal é esse que só se pensa no capital? Que desenvolvimento pessoal é esse que o vencer só é representado pelo sucesso econômico? Quando nós temos, enquanto profissionais, e aqui nós temos,
Cida, neuropsicopedagoga, psicopedagoga. Se eu falar o currículo dela aqui, eu vou ficar à noite falando. Cíntia, psicopedagoga, né? Ambas educadoras também. Bia, psicóloga e psicanalista, eu, psicanalista. Paulo Marcelo, médico, né? Juliana, psicanalista, tá no caminho, né? Então, assim, nós temos aí aqui profissionais, né, na área das ciências médicas e psicológicas, que somos reencarnacionistas, né? E temos esse olhar diferenciado. E vemos que a educação, os valores a serem passados para aquelas crianças, não devem ser os valores somente para que elas sejam bem-sucedidas economicamente, né? E sim os valores que nós, ao conversarmos com os pais, vamos buscar passar, que é necessário haver espiritualidade, né? Algo que está aí, né? A espiritualidade está aí, né? Nas faculdades, está em pós-graduações, em cursos de extensão, né, sobre medicina, espiritualidade, educação, espiritualidade, psicologia, espiritualidade, psicanálise, espiritualidade, enfim, né? Neurociência, espiritualidade. Há muitas possibilidades de estudos, né, na união da espiritualidade, não de religião e religiosidade, de espiritualidade, de tornar a pessoa um ser humano melhor, né? Independente se ela tem uma religião ou não. A espiritualidade não é para religiosos somente, é também para ateus, né? Que é o otimismo, né? Sem exageros, que é ter uma visão da realidade, mas de se ter resiliência nos enfrentamentos. Então, quando se tem esse olhar, vai se perceber as tendências da criança, vai se ter uma percepção melhor das tendências da criança, podendo nos indicar possibilidades até mesmo de que profissão aquela criança tem, né, alto potencial de exercer, né? E como que ocorre isso, né? Porque uma criança que em uma família onde não há, até onde eu sei, né, uma família que me vem à mente aqui, que não há uma pessoa que tenha formação em medicina, e um dos filhos desde pequeno, bem pequeno, hoje cursa medicina e sempre falou que queria ser médico. Eu conheço uns 3 casos de jovens onde na família não há médicos e desde pequenos, seus 3, 4 anos de idade, eles diziam que queriam ser médicos. Você, aí ó, mais um caso, né? E tá aí, é médico, né? Isso vem de onde? Que vocação é essa, né? Que eu sei, doutor Paulo Marcelo, que vocação é essa que vem desde, né, a mais tenra infância? Isso vem de onde? Alguém disse, olha, você vai ser médico. Pai e mãe, você vai ver, nem falaram isso, né? Nem imaginavam muitas vezes, né? E hoje, né, está aí 30 ou 40 anos de profissão, já, 30 anos de profissão, olha só. Então, assim, é o espírito já direcionado, né, que já se colocou naquele direcionamento desde antes da reencarnação para cumprir essa vocação na medicina, né? Podendo fazer outras coisas, sim, mas a medicina sendo o foco principal. Então, profissionais bem preparados, né, que são reencarnacionistas, vão ter esse olhar e vão auxiliar aqui a construir valores espirituais nessas crianças, né? Não só valores morais no sentido de, olha, tem que conviver bem em sociedade, tem que agir assim para ninguém falar sobre você assim. Aí a criança cresce, eu aprendi que tem que fazer isso para ninguém falar de mim, mas às escondidas aqui eu posso fazer. Mas
valores espirituais, não. A regra, fazer aos outros o que quereis que os outros façam, está lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 7, versículo 12, que Jesus colocou. Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos. É mesmo para os momentos em que nós estivermos a sós. Então vamos fazer aos outros o que queremos que os outros façam, nós temos que nos esforçar para cumprirmos isso quando estivermos a sós também. E assim não vamos ofender nem a nós, nem a outras pessoas. Vamos continuando aqui. No parágrafo 8º ele diz assim: em certas circunstâncias evolutivas, encarnamos como homem, em outras como mulher, e ainda em determinadas oportunidades de aprendizagem e de renovação, o espírito pode vir ocupar uma vestimenta corporal oposta à tendência íntima que vivencia. O fenômeno é análogo ao que se refere à área masculina, tanto quanto à feminina. Independentemente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. Essa parte aqui me fez lembrar da questão 177, letra A, de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou assim: como então explicar a pluralidade de suas existências, isto é, as existências, do espírito num mesmo globo? Por que tantas encarnações em um mesmo planeta? Por que nós temos tantas encarnações na Terra? E a resposta dos espíritos foi: eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. E o Espírito Irmão José, em uma de suas obras, coloca o seguinte: os espíritas querem explicações muitas vezes muito mirabolantes para as questões da homossexualidade, por exemplo. E se o espírito tem que passar por todas? É o que os espíritos superiores disseram a Kardec: os espíritos têm que passar por todas as experiências do planeta. Em algum momento ele pode vir como homossexual para passar por essa experiência. Porque essa experiência vai dar ao espírito aprendizados também, Uma mulher lésbica, um homem, um afetivo, um transgênero, uma criança transgênero, um homem, mulher, que está ali naquele corpo de criança como menino, mas que se sente desde criança menina, e age como tal. E busca as coisas de menino independente de influência. Por mais que os pais queiram modificar, não conseguem. E quando tentam e a criança é forçada a tal, é muito sofrimento psíquico para aquela criatura ali. Porque ela está sendo colocada no não ser, de uma forma forçada. Ela não está sendo quem ela é, como ela se sente. É um assunto muito complexo, e que traz muitas dores por falta de entendimento e por posturas religiosas muitas vezes muito rígidas, E aqui eu trouxe do site do Senado uma história triste e um final razoavelmente feliz, mas vamos deixar claro que esse final feliz, não é totalmente feliz. A doutrina não impõe a obstinação sexual entre pessoas do mesmo sexo. A obstinação não. A doutrina não impõe a abstinência sexual entre pessoas do mesmo sexo. Aqui, abre aspas, preferimos que nossos fiéis respeitem aos outros e a si mesmos, diz o coordenador do Grupo de Estudos do Evangelho e da Família da Federação Espírita Brasileira, FEB.
Marco Leite. Para ele, e aí fechou aspas, né? Para ele, a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é um assunto pertinente à consciência de cada um. Abre aspas novamente. Assumimos como necessário levar informações que permitam a essas pessoas fazer uma reflexão sobre o tema. Devemos lembrar que todos estamos em processo evolutivo. Fecha aspas, afirma. E um tópico chamado de força e fé. Filho de católicos, o analista de marketing Elias Montezuma, de 32 anos, passou a frequentar o espiritismo depois que o pai morreu, há 15 anos. Na doutrina, ele afirma ter encontrado as respostas do que procurava e sempre foi muito bem aceito. Abre aspas, nós estamos aqui para evoluir. Isso é o que o espiritismo acredita e é o que eu acredito. Não é porque eu tenho esse comportamento sexual que isso deve interferir na minha religião. Fecha aspas, explica. Os parentes evangélicos não simpatizaram com a orientação sexual de Elias, que buscou na fé o apoio para seguir em frente com as convicções sexuais. Abre aspas. O fanatismo torna as pessoas doentes e cegas. Meu irmão, que é evangélico, chegou a dizer que eu ia para o inferno. Fecha aspas, lembra? Hoje, Elias é casado há 4 anos com outro homem e se vê no melhor dos mundos. Abre aspas. Eu tenho alguém que me compreende e uma religião que me acolhe. É tudo que preciso. Fecha aspas. Então nós precisamos, como espíritos, né, compreender que acolhimento a todos, independente de religião, independente de orientação sexual, independente se é um dependente químico em álcool ou outras drogas, se é travesti, se não, nós precisamos acolher. E esse acolhimento na doutrina espírita é que faz a diferença, como nós vimos aqui no caso deste homem Elias, né? E a Bia costuma dizer que nós aqui no GESP somos um grupo LGBTQIAPN+, porque nós temos esse acolhimento e esse carinho, essa orientação, esse não preconceito, né, com diversas pessoas, as que já trabalham conosco, as que não trabalham, e posso falar pela observação, enquanto, né, aquele que já está há algumas décadas aí no campo da mediunidade, que muitos médiuns que são lésbicas ou homoafetivos são dos melhores que nós temos, com precisão. Isso não impede que os espíritos superiores de modo algum acessem isso. E é muito comum, para nós irmos encerrando, acontecer isso aqui que o Hamed fala no penúltimo parágrafo, que é o 15º, onde ele diz assim: na fisiologia, o denominado ponto cego é um local no campo da visão em que não há células sensíveis à luz. É nesse ponto que as fibras nervosas da retina convergem para formar o nervo óptico, que transmite os sinais nervosos ao cérebro para a decifração em imagens visuais. Esse ponto cego é muito simples da gente fazer, né? Se eu desenhar um círculo, um papel, uma cruz, colocar o papel para a pessoa ver e ir aproximando, chega um momento que a pessoa não vê o círculo, só vê a cruz. É um ponto cego na visão.
Transportando o significado deste termo fisiológico, ponto cego, para a área psicológica, poderemos fazer uma analogia entre esta lacuna em nosso campo visual com a nossa falta de visão íntima para ver as coisas como realmente são. Nossos pontos cegos interiores se prendem à nossa inexperiência e à nossa incapacidade evolutiva. É interessante que, quando eu li isso, claro que foi inspiração, me veio à mente o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 4 a 5, quando Jesus diz assim: como pode dizer a seu amigo, a seu irmão, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco ou a trave em seu próprio olho? Hipócrita, tirai primeiro a trave ou o tronco do seu olho, para poder então esclarecer sobre o cisco do seu irmão, do seu amigo. E nós muitas vezes vemos, em relação a falas de heterossexuais, muitas vezes de casais heterossexuais, criticando, às vezes, casais homoafetivos, sejam homens, sejam mulheres. Porém, aqueles casais homoafetivos são fiéis, têm respeito, vivem uma relação respeitosa, uma relação de equilíbrio, com diálogo. E muitos casais heterossexuais não têm esse equilíbrio, não têm esse diálogo, não têm esse respeito. Há traições as mais diversas, seja da parte de homens, seja da parte de mulheres. Se não há traições, há agressões verbais, quando não há agressões físicas, seja da parte de homens, seja da parte de mulheres. Então, assim, vamos buscar, olhar para as traves, para o tronco, perceber qual é o nosso ponto cego que nós ainda não estamos percebendo em nós, que ainda não nos permite dar um passo maior na prática do Evangelho. Se for uma questão preconceituosa, vamos buscar trabalhar isso para que nós tornemos-nos sensíveis e não fiquemos cegos a determinados aspectos e possamos fazer luz, possamos fazer com que esse ponto cego não nos impeça de servir e lembrarmos, para que os pontos cegos que ainda todos nós carregamos alguns, não um só, mas vários, com certeza. Estamos espíritos encarnados buscando crescer. E uma das coisas que a gente deve lembrar é que Jesus Cristo acolheu a todos. E que se nós não fizermos isso, então não somos cristãos. Não somos seguidores fiéis de Jesus. Vamos então orar para nós encerrarmos essa primeira parte. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por mais este momento, onde as reflexões se fizeram, Senhor, e que elas possam tocar nossos corações através desses benfeitores espirituais que buscam estar conosco para acolhermos, e que nós tenhamos em nossos pensamentos o acolhimento às suas inspirações, pois que são trabalhadores vossos, ó Deus. Auxiliai-nos, Senhor Deus, a cumprirmos o que viemos para cumprir. Não pensamos aqui
somente em invocações, em ações outras, mas pensamos, Senhor, no cumprimento daquela nossa fatalidade que é a perfeição, que não ocorrerá hoje nem amanhã, mas que a nossa caminhada está a se fazer e que possamos palmilhar as estradas retas, escolhermos o caminho estreito de renúncias, de sacrifícios em um mundo que nos oferece tantas possibilidades na estrada larga. Mas é passando pela estrada estreita das renúncias, das dificuldades, dos desafios maiores, que haveremos, Senhor, de estarmos verdadeiramente olhando para o nosso futuro espiritual. Auxilia-nos, ó Mestre Jesus, em nome deste mesmo Deus que aqui foi citado, que aqui foi invocado. Auxilia-nos, Senhor, Tu que viestes trazer-nos os ensinamentos necessários para que espíritos ainda na estrada evolutiva possam alcançar patamares maiores na estrada evolutiva em que jornadeiam. Olhai, Senhor, para essas crianças espirituais que ainda costumam olhar para si mesmas e quão dificilmente olham para os outros sem exigirem alguma recompensa, nem que seja um pequeno gesto de gratidão, não compreendendo que o galardão de quem faz o bem é o próprio ato de fazer o bem. Socorre-nos, Jesus, para que possamos não cairmos e sim nos levantarmos quantas vezes for preciso, para estarmos dispostos a te servir sempre. Pedindo as tuas bênçãos, Jesus, para todos os que aqui estão. Somos o servidor humilde Vianney Cura Das.